Então os jogadores vão fazer sempre a mesma sequência na sua vez de jogar, ou seja, começa com o primeiro jogador, depois isto vai passando. O primeiro jogador tem de avançar a sua peça da sua cor, vamos imaginar que sou aqui o rosa, e ele vai ter que avançar para um espaço onde tenham pelo menos 3 livres à sua frente. Por exemplo, eu avançava até aqui e agora tenho estes 3 espaços para a segunda etapa da minha ronda, em que vou poder escolher um destes para fazer a ação. E as ações são basicamente o que está aqui disponível. Então eu posso, por exemplo, colocar nesta ação uma branca em qualquer sítio e colocar uma peça também da minha cor. Por exemplo, qualquer coisa assim deste género. Quando eu tiro daqui, vou ganhar então 2 pontos de vitória. E o mesmo é válido para as outras, diz então basicamente que consiste em colocar cartas nos sítios do tabuleiro onde eu desejar. Depois existem estas outras que são cartas e podemos ir buscar cartas das cores que estão aqui referidas e também do nosso turno depois podemos jogar as ditas cartas. Por exemplo, eu tinha calhado nesta verde e como ação bónus, se eu tivesse já esta carta, podia jogá-la. Neste caso, esta carta específica, nós escolhemos uma coluna e pontuávamos, portanto eu podia escolher logo esta, se a tivesse, e ia pontuar segundo o que está aqui, portanto ia pontuar 2 pontos. Sempre que eu coloco peças, eu devo colocar um outro meeple meu em cima para saber as maiorias. Neste caso eu sou a maioria aqui, porque o branco é uma cor neutra e mais ninguém tem, o que não impede que os outros jogadores vão adicionando pedras. Portanto, à medida que vamos avançando, os jogadores vão colocando pedras. Por exemplo, era possível ir colocando pedras, era possível, por exemplo, imaginemos que isto ia acontecer assim, aqui já teria sido o jogador amarelo a ganhar, e quando estão 4 peças colocadas, já podemos... 4 peças de colunas, podemos colocar então estas peças de capitel e poderia ser o jogador amarelo a colocar também e depois fica assim finalizado. Este vai ser o limite. O jogo termina quando os jogadores não tiverem mais peças de coluna ou quando todas as colunas do tempo estiverem concluídas. Depois vamos então fazer a contagem dos pontos de vitória. Nós também durante o nosso turno podemos, por exemplo, pôr as nossas peças de bónus. Vamos ver aqui amarela, existe uma de 3 e uma de 5, nós podemos escolher um sítio e no final vamos ganhar o número de pontos que estão ali multiplicados pelo número de peças, portanto pode dar um bom acréscimo de pontos. Existe também aqui a opção de fazer movimentar aqui o centurião, que trata-se como se fosse uma peça igual à nossa, portanto avança os espaços, temos que escolher 3 livros e fazer uma das ações. No final do jogo vamos pontuar segundo o que já acumulamos, mas também segundo as maiorias por linha e por coluna, portanto muitas possibilidades de ganhar bónus. Então, uma ação bónus é nós podemos descartar 3 cartas quaisquer para, por exemplo, fazer um destes bónus e assim que ele é feito, ele é descartado imediatamente e não pode ser mais usado. O que é que eu menos gostei no jogo? Por vezes ficamos um pouco limitados pelas opções que temos, embora seja uma coisa menor, com os espaços livres que estão à frente. Depois, pessoas também desastradas facilmente derrubam isto. O que eu mais gostei disto também, gosto muito do aspecto visual de irmos construindo as colunas. Gostei também do facto de ser um jogo simples, mas ter bastante profundidade estratégica, com muitas combinações e ter aqui realmente uma implementação muito variada daquilo que é o controle da área, que é um mecanismo muito conhecido nos jogos de tabuleiro modernos e que aqui acontece por várias maneiras, em colunas, em linhas, com vários multiplicadores e pontuadores que podemos utilizar. Um jogo aqui que podemos usar como jogo de introdução e também com jogadores mais estratégicos e que gostam de coisas mais complexas.